Muito bem, gente. Nós vamos continuar o nosso estudo em 1 Pedro 2, 13 a 17. É o trechinho que fala sobre a relação dos crentes com as autoridades civis. Um trecho que, como a gente tem visto, é um desafio para a gente, haja visto a nossa dificuldade aí com as autoridades do nosso país, né? Mas não tem para onde a gente correr, o texto bíblico diz, então a gente tem que se sujeitar ao que o texto diz, e o texto diz que a gente tem que se sujeitar às autoridades. E hoje eu tenho algumas coisas para compartilhar com os irmãos, coisas que vão reforçar esse ponto. Bom, a gente tem falado aqui no versículo 13 ao 17, Pedro ensina para nós que o comportamento exemplar do cristão é expresso em submissão às autoridades. Então Pedro está preocupado em que os crentes vivam na sociedade com um bom testemunho, que eles vivam na sociedade de uma maneira correta, que eles tenham uma conduta íntegra, eles tenham uma postura adequada, e com isso eles não deem munição para as falsas acusações que eles estavam recebendo dos incrédulos. Então, por isso que a gente resumiu aqui nesse trechinho, que Pedro se concentra na relação dos crentes com as autoridades civis, que o comportamento exemplar do cristão é expresso em submissão às autoridades. E nós vemos aí nesse trecho 4 razões para o crente sujeitar-se às autoridades. Porque Deus criou hierarquias, porque as autoridades são agentes de justiça, porque o crente não é dono de si mesmo, e porque o cristão tem uma postura adequada a cada esfera. Então essas são as 4 razões pelas quais o crente deve sujeitar-se às autoridades. A gente já começou a estudar esse trecho há algum tempo atrás, então agora a gente vai continuar de onde a gente parou. Mas vamos ler o texto todo para a gente refrescar a nossa memória. Então 1 Pedro 2, 13 a 17 diz assim: Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então esse é o trecho. Depois Pedro já foca em um outro grupo. Então ele começa de um grupo de uma relação maior do crente com as autoridades. Depois ele passa por um contexto menor dos crentes servos em relação aos seus senhores. Depois ele afunila ainda mais, chegando ali até a relação de marido e mulher. Então ele vai desenvolvendo isso, mostrando que o crente tem um comportamento exemplar em todas essas áreas. Então, cada uma dessas áreas, o crente se comporta de um modo bíblico, de um modo correto, dá um bom testemunho da obra de Jesus na nossa vida. Bom, falando do primeiro ponto aí, que a gente começou a trabalhar já há alguns dias, a gente falou que a primeira razão para o crente se sujeitar às autoridades é porque Deus criou hierarquias. Então, diz assim o versículo 3. Sujeitai-vos, é aquela sujeição que tem um aspecto voluntário, você reconhece que existe uma hierarquia e você se coloca debaixo dessa hierarquia. Então, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Nós só estudamos esse trechinho aí, até esse trechinho do versículo 3. Lembrando, quando o texto fala aí de instituição humana, né, ele está falando aí dos sistemas do governo, que tem autoridade, figuras de autoridade. Ele não está pensando numa forma de governo específica, ele está sendo propositalmente genérico, e isto abrange até mesmo a nossa forma de governo hoje, as formas de governo ao longo da história, os sistemas que foram criados por isso, e que a humanidade, né, faz rodar, faz a coisa andar. Por isso o texto diz ali que é uma instituição humana. E o motivo pelo qual nós nos sujeitamos à autoridade, o motivo principal, nós os crentes, é por causa do Senhor. Nós não queremos sujar o nome dele com um mau testemunho, e nós temos que obedecê-lo. E por obedecer ao nosso Senhor, nós obedecemos às autoridades, porque ele manda que nós façamos isso, e ele mesmo deu o exemplo dele se sujeitando às autoridades humanas
quando da sua encarnação. Então, por esses motivos, a gente tem que obedecer ao que o nosso Senhor manda. E Senhor é Jesus. Só que aí agora, começando conteúdo novo, né, ele dá exemplos, ou ele define melhor quem ele está pensando. Então ele fala assim, sujeitar-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Quer seja o rei como soberano. Aqui Pedro tem em mente o cargo mais elevado da estrutura política da época. Qual era o cargo mais elevado? Qual era a função mais elevada? O imperador. O Império Romano, ele era a função mais alta, a pessoa, a posição mais elevada. E quem era o imperador na época que Pedro escreveu essa carta? Nero. Ninguém mais, ninguém menos do que Nero. Camarada que nós, como crentes, conhecemos bem pela fama dele, não só os nossos crentes, mas a história de modo geral conhece ele, porque ele não era um cara lá muito legal, né? Não era um cara lá muito simpático, não era lá um cara muito bonzinho, né? Depois eu quero ler um pouquinho aí de Nero para vocês. Bom, agora, beleza, ali rei, então ele está falando do imperador, certo? Essa figura alta, a mais alta figura de autoridade do Império Romano. E ele fala que o rei é o quê? Ele fala, quer seja o rei como soberano. Isso quer dizer o quê? Que o imperador, naquela estrutura, né, nós sabemos, ele é quem tinha uma posição superior e de controle. Então as ordens vinham dele, ele estava acima de todo mundo, ele que mandava ali naquela estrutura, né? Agora, assim, o fato de Pedro falar para a gente se sujeitar ao imperador como soberano é interessante, porque o nosso motivo, o motivo dos crentes da época para se sujeitar ao imperador não era porque o imperador era divino. E naquela época existia a ideia do imperador como uma figura divina. Os imperadores, eles tinham uma divinização. Eles eram adorados como divindades. Mas nós, os crentes, nós não adoramos, ou os crentes da época não adoravam o imperador porque ele era divino. Nós adorávamos, os crentes adoravam o imperador, os crentes não adoravam o imperador. Os crentes se sujeitavam ao imperador, obedeciam ao imperador, não porque ele era divino, mas eles faziam isso por causa do Senhor. E eles falam, peraí, mas quem é Senhor aqui? Quem é o soberano, afinal de contas? É o imperador que é soberano, ou é o Senhor ali que é soberano? Quem é o soberano? Para nós, os crentes, Jesus está acima do imperador. E é por causa da nossa obediência a Jesus que nós obedecemos o imperador. Não porque ele é divino. Os crentes da época não se sujeitaram a Nero pela suposta divindade dele, nem qualquer outro imperador. Não. Nós obedecemos o imperador porque ele é uma autoridade colocada ali por Deus. E nós obedecemos ao nosso Senhor. Ele, Jesus, é o soberano acima de todos os soberanos. Ele é o rei acima de todos os reis. Ele é o rei dos reis. Nós obedecemos a ele. Ele é o rei Deus. Ele é o verdadeiro soberano divino. Os imperadores não. Mas ainda assim, por obediência ao nosso Deus, ao nosso Senhor, ao nosso Jesus, nós obedecemos o imperador. Não porque ele é divino, mas porque ele é uma figura de autoridade. Tanto que, se vocês olharem o versículo 17, põe aí, por favor, Rafa, versículo 17. Olha a distinção que Pedro faz, né? Ele fala assim, tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Tem uma distinção aí ou não? A honra vai para quem? A honra vai para todos, em especial o rei, o imperador. Mas o temor, aquela reverência, aquele medo reverencial, aquilo que mostra um senso de pequenez, um reconhecimento de uma figura, uma reverência absoluta, uma figura realmente soberana acima de tudo. Isso é devido para quem? Para Deus. Temei a Deus. E o rei, você faz o que com ele? Despreza? Você teme o rei? Também não. O que você faz? Você teme a Deus e honra o rei. A reverência que o crente tem para com Deus não é a mesma reverência que o crente tem para com o imperador ou para qualquer outra figura de autoridade. Nosso Deus está acima disso. Mas ainda assim os crentes têm que honrar o rei. E no caso aqui o rei está falando do imperador. Então duas observações aí chamam a nossa atenção. Em primeiro lugar, Pedro não ignora o poder do imperador, mas reconhece. Então,
Pedro não fala, gente, quer saber? Nós nos sujeitamos a Jesus, então ignora o imperador que ele não manda nada da gente. Negativo. Pedro reconhece que o imperador tem autoridade, que ele merece ser honrado, ele deve ser respeitado, o crente deve se sujeitar a ele, né? Tanto que o versículo 17 fala, honrai o rei. Isso confirma aquilo que a gente tem falado, que os crentes não são subversivos em relação à ordem estabelecida. Nós não somos rebeldes que colocamos as coisas de ponta cabeça, não. Nós reconhecemos as figuras de autoridade, respeitamos e honramos essas figuras de autoridade. Nós prestamos honra a quem a honra deve ser dirigida. Em segundo lugar, a gente percebe também que Pedro ordena a sujeição a um homem mau. Porque ele fala para a gente ser sujeito ao imperador, e naquela época o imperador era Nero. Os crentes tinham que ser sujeitos a Nero. E Nero, como eu disse, não era flor que se cheirasse. Mas apesar da maldade de Nero, os crentes não tinham autorização para desobedecer. Não nas questões gerais. Quando qualquer autoridade exige que nós pequemos, aí nós precisamos desobedecer, porque nós obedecemos primeiro a Deus, certo? Isso que os apóstolos nos ensinaram. Nos importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Primeiro obedecer a Deus do que aos homens. Ok. Mas e nas outras questões? Ele é imperador mau. Já que ele é mau, eu não tenho que obedecer. No negativo. Pedro fala que a gente tem que obedecer. Naquela época, o imperador era Nero. Eu trouxe aqui um trechinho desse livro aqui, do Contra a Idolatria do Estado, do pastor Franklin Ferreira. E aqui tem uma descriçãozinha de como era Nero. Aqui tem que fazer uma observação, né? Eu vou ler a observação que o pastor Franklin faz e aí depois a descrição do Nero. Os irmãos terem uma ideia de como era esse camarada, tá bom? A gente sabe que ele deflagrou uma certa perseguição aos crentes, os crentes foram acusados, ter colocado fogo em Roma, aquela coisa toda, enfim. Ainda que outros imperadores depois tivessem deflagrado perseguições também. Mas Nero não era muito amigo dos crentes. Mas aqui a gente vê um pouco nessa descrição que eu vou ler, a gente vê um pouco da moralidade dele. E eu acho que, por incrível que pareça, ele era pior que os governantes do Brasil. Não sei, eu acho. Olha lá, difícil, hein? Eu vou dobrar a aposta, hein? Eu acho que era, hein? Olha só. O adendo, né? Olha aqui o adendo que o pastor Franklin faz. Devemos ler essa obra, a obra que ele está citando aqui, de Suetônio. Tá? A obra é As Vidas dos 12 Césares. Tá? Devemos ler essa obra com alguma suspeita, cautela, né? Pois foi escrita no 2º século. E o autor era um republicano que detestava a casa imperial. A gente tem que ler com certo cuidado, porque o cara tem todo o motivo do mundo para falar mal dos imperadores, né? Porque ele não gostava dessa ideia. Ele escreve algumas críticas muito sarcásticas, mordazes e pesadas, especialmente a dinastia Júlio-Claudiana. Vejamos o que Suetônio escreve sobre Nero, ao descrever alguns vícios desse imperador. Preparados? Vai começar aqui a descrição então, hein? Olha lá. Vamos lá. O texto aqui, do jeito que ele está escrito, ele está um pouquinho truncado às vezes. Então presta atenção nas palavras-chave. Tá? Vocês vão pegar as palavras-chave. É fácil. Olha lá. A petulância, a libertinagem, o luxo, a avareza e a crueldade foram vícios a que se entregou a princípio, gradualmente, às ocultas, como desvios da juventude. Pouco a pouco, porém, com o crescer dos vícios, abandonou as brincadeiras e os mistérios, e sem a preocupação de dissimular, deu livre curso aos mais incríveis excessos. Sem falar das relações sexuais com homens livres e das suas lipidinagens com mulheres casadas, deflorou uma virgem vestal rúbia. Muito pouco faltou para que não desposasse a sua liberta, Ateia, não sei qual é a pronúncia aqui. Com essa intenção, subornara personagens consulares para que jurassem ser ela oriunda da estirpe real. Esforçou-se mesmo, prestem atenção agora, isso aqui é assustador. Esforçou-se mesmo para transformar em mulher, arrancando-lhe os testículos, o jovem Esporo, o Ésporo. Então, o rapaz, que ele se apaixonou lá, ele fez uma cirurgia, tentou fazer uma cirurgia aí de mudança de sexo na época, né?
carregou-o em régia pompa, observando todos os ritos responsalícios e o tratou como verdadeira mulher. Não foi sem espírito que alguém, a propósito, asseverou que o gênero humano estaria bem contente se o pai de Nero, Domício, tivesse tido semelhante esposa. Ou seja, se o pai do Nero tivesse se apaixonado por um homem, o Nero não teria nascido, então isso seria bom. Dada a fama do cara. Paramentou Esporo com os adornos das imperatrizes, conduziu em liteira e o acompanhou às assembleias e aos mercados na Grécia, e mais tarde em Roma, às sigilárias, cobrindo a cada passo de beijos. Então, publicamente, ele desfilava e beijava ali o namorado, né? Que ele tentou transformar em mulher. Ninguém duvida que tenha desejado coabitar com sua própria mãe, e que desse intento tenha sido dissuadido pelos próprios inimigos dessa mulher feroz e difícil de ser contida, sob o temor de que viesse a prevalecer daquele gênero de prestígio, sobretudo depois que ele admitira, entre as suas concubinas, uma cortesã que parecia muito, disse com Agripina mãe dele. Então ele tinha lá uma prostituta, né, uma cortesã, que parecia, segundo era dito, com a mãe dele. E narra-se, inclusive, que toda vez que andava em liteira com sua mãe, satisfazia com ela seus apetites incestuosos e provava esse fato com as manchas apresentadas em suas vestes. Então esse era o Nero. E aí? É pior do que os políticos do nosso país ou não? Na margem de erro. Na margem de erro? Na margem de erro. É pesado isso daqui. Aqui, de novo, né? O professor Franklin faz um adendo. A gente tem que tomar cuidado porque o autor, ele era crítico dos imperadores. Então você tem que tomar cuidado porque pode ter um exagero aí. Mas é fato que Nero, mesmo que isso esteja inflado, Nero não era flor que se cheirasse só pela fama dele. Você já vê que o negócio era complicado. Esse era o imperador ao qual Pedro fala, sujeitai-vos. E aí? Ficou mais fácil ou mais difícil se sujeitar aos nossos governantes agora? Fácil. Ficou mais fácil, né? Pastor, Diga, Léo. tem uma situação que eu estou pensando aqui. Imperador. Pô, se você qualquer um que desobedecesse ele, podia cortar-lhe a cabeça. Uhum. Não tinha recurso, não tinha... Não, tem, né? Então era uma coisa que talvez Pedro orientasse assim para a preservação da igreja. Certamente a obediência tinha esse efeito colateral positivo, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, qual que é a base da obediência aqui? No versículo 13. Volta lá, por favor, Rafa. Qual que é a base da obediência? Por causa do Senhor. Eu não obedeço só para não morrer. Isso é importante, né? É bom, né? É bom você não perder a cabeça, né? Então, é importante isso daí, né? Eu lembro quando meu pai falava assim, você tem que me obedecer por amor a seus dentes. E é verdade. Eu tinha que obedecer por amor dos meus dentes mesmo, né? Porque na hora da disciplina o bicho podia pegar. Então é claro que isso tem um fundo de verdade. Mas aqui qual é a base? Por causa do Senhor. Então, mesmo Nero sendo um governante, né, uma autoridade má, como é ilustrado aqui, Pedro ainda fala, sujeitai-vos ao rei, como soberano que ele é, uma autoridade máxima que ele é nesse governo nesse sistema de governo que nós estamos vivendo. Né? Inclusive, assim, olha o versículo 18 aí, Rafa. No versículo 18, quando ele muda o foco, quando ele passa a falar dos servos em relação aos senhores, olha só o que ele diz. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Tinha senhores de escravos que maltratavam os servos. E, para esse caso, Pedro fala, estede sujeitos a eles também, não sejam rebeldes. Então, não faria sentido Pedro falar para os servos serem submissos aos seus senhores maus, e na esfera maior, em relação aos imperadores, falar, não, os imperadores, se eles forem maus, vocês podem tratar de qualquer jeito, podem ignorar, não faz sentido. Tem que haver coerência. Se Pedro falou para se sujeitar a senhores maus aqui, faz todo sentido pensar, né, coerentemente, que mesmo que o imperador seja mau, os governantes sejam maus, o cristão tem que sujeitar também. E Nero é o exemplo mais ilustrativo disso aí que a gente pode pensar. Porque você está lá porque Deus falou. Exato. Aqui a gente vê em Romanos 13. Nenhuma autoridade deixa de ser instituída por Deus. Toda autoridade é colocada ali por Deus. Né?
claro, eu vou reforçar de novo. Existem exceções? Existem. A gente vai lidar com essas exceções mais para frente. Mas, via de regra, a conduta primeira do cristão é sujeição, é obediência. Bom, o texto continua. Versículo 13, agora pula para o 14, né? Então, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele. Quem é esse ele aqui do final? Da frase que a gente deu agora. Quem é o ele? O rei. Então, o rei envia seus governantes, envia suas autoridades delegadas. São pessoas que são autoridades de menor escalão. Então, os governadores, os enviados pelo imperador. Naquela época, o imperador ele instituía governantes nas províncias, nas regiões do império. Era ele quem definia quem ia para lá. Bom, Pedro está dizendo aqui que essa indicação que o imperador fazia, ela tinha que ser acatada, ela tinha que ser acolhida. Mas eu não gostei do governador que o imperador colocou aqui na minha região, eu não vou respeitar esse governador. Errado. Tem que respeitar o governador. Mas foi o imperador que colocou ele aqui. Esse governador é enviado pelo imperador. É uma autoridade delegada dele. Ele estaria representando o imperador. Portanto, ele tem que ser respeitado também. Mesmo que essa pessoa, de novo, mesmo que esse governador não fosse um governador lá muito nobre em termos de moralidade, tinha que ser respeitado também. Então não é só o alto escalão, mas também o escalão mais baixo tinha que ser respeitado também, em termos de autoridade civil aí. Agora, quando eu estava lendo isso daqui, estudando esse trechinho aí, eu pensei, na nossa realidade, na nossa estrutura social, na nossa estrutura política, na nossa estrutura governamental, não é... Quem é a autoridade máxima na nossa estrutura? É o presidente, certo? O presidente é a estrutura máxima, ok. É o cargo máximo, a função máxima dentro da nossa estrutura. O nosso presidente, ele não escolhe os governantes. Ele não escolhe o governador, ele não escolhe o prefeito. Nós escolhemos isso também. Isso é positivo, isso é bom. Tá? Agora, o nosso presidente, como figura de autoridade máxima, ele escolhe pessoas para ocupar determinados cargos de autoridade civil? Quem, por exemplo? Ministros. Os ministros são escolhidos, apontados pelo presidente. Quem foi que botou o Haddad lá? Ele é ministro da Economia. Não é quem foi que botou o Haddad lá? O Lula. Quem foi que botou o Alckmin lá? Como ministro de Indústria, não sei o quê? O Lula. Que outros ministros tem no governo? São tantos, né? Que a gente nem conhece a maioria deles. Quem é que indica o nome para o Supremo Tribunal Federal? O presidente. O Lula indicou quem? Ele indicou o Zanin, não foi? Indicou o Zanin, o advogado dele lá para compor o STF. Mas olha que absurdo, o presidente indicou o cara. É um absurdo, pode ser um absurdo, ok. Nós podemos ficar indignados por isso. Mas o texto aqui diz que até mesmo as autoridades delegadas merecem nosso respeito. Então a gente tem que respeitar e acatar as ordens até mesmo dos ministros de Estado do nosso país. Mesmo que a gente não concorde, mesmo que a gente não goste, mesmo que a gente ache um absurdo essas pessoas estarem lá. Nós temos que respeitar e acatar. De novo, tem exceções? Sim, tem exceções, mas nós não estamos falando das exceções. Nós estamos falando da normalidade, da norma. Por norma, o crente tem uma postura de sujeição voluntária até mesmo a essa figura do governo. Tá ficando mais fácil ou mais difícil agora? Agora complicou um pouco, né? Claro. A gente não pode pedir impeachment. A gente pode. A gente vai ver algumas coisas sobre isso daí. A gente vai ver como participar disso. Porque assim, no nosso modelo de governo, antecipando um pouquinho a resposta, no nosso modelo de governo, que é uma democracia, nós, como cidadãos, nós temos parte do poder nas nossas mãos. Parte do poder está aqui. Então nós podemos, de modo muito tranquilo, em harmonia com o texto bíblico, usar essas ferramentas lícitas que estão previstas em lei para tirar governadores maus, para tirar líderes maus, para tirar figuras públicas ruins e colocar pessoas melhores lá. Nós podemos fazer isso. O que nós não podemos fazer é piquete, revolução,
Ah, baixa, não sei o que lá, vou botar fogo em tudo, vou queimar. O crente não faz esse tipo de coisa, né? Agora, no nosso modelo de governo, nós, como vivemos numa democracia, nós temos algumas ferramentas e nós podemos usá-las. Pedro não tinha essas ferramentas. Então a situação dele era pior. Pedro, o que Pedro ia fazer? O que Pedro podia fazer aqui? Ah, eu vou lá assinar, botar o meu nome no abaixo assinado, lá no assine.org. Não tem isso. Internet na época, não tem como fazer isso. Josué. Pastor, com relação a essas ferramentas que a gente tem, eu acho que existem alguns dilemas também. Porque, por exemplo, a greve é um direito constitucional. E é uma ferramenta utilizada por grupos de trabalhadores justamente para atingir determinado fim. Até que ponto? Isso. Até que ponto pode, até que ponto não pode. É assim. É um dilema bem complexo, porque, de uma certa forma, não é ilegal. É assim. Não é quando Nem tudo que é permitido ou aprovado pela lei convém a nós. Nem tudo que a lei fala é certo, é moralmente certo para o crente. Se a lei fala do aborto. O aborto é errado, mas a lei fala que é certo. Para nós é errado. Então existem dispositivos e ferramentas que nós, como crentes, mesmo que a lei fale, beleza, tá certo, nós falamos, não, mas eu não quero, eu não vou. Porque eu considero isso aqui, apesar da lei falar que sim, eu considero que não é isso, que não é bom. Então, por exemplo, a questão da greve, né? Pensando aqui em greve como uma subversão, uma expressão aí de ódio, de raiva, enfim. Isso daí eu acho que não convém para o crente. Porque é uma expressão de insubmissão às autoridades. É diferente de eu exercer o meu voto. É diferente de eu pressionar aquelas pessoas que eu coloquei no poder para que elas usem do poder legítimo delas para tirar, para empichar um ministro e tudo mais. Isso é legítimo, ok. Eu não estou sendo subversivo nisso. Agora, greve eu acho que tem um caráter subversivo. Agora eu preciso apresentar um adendo, né? Existem teólogos que defendem que passeatas, greves, esse tipo de coisa são legítimas. Justamente porque a Constituição, as leis dos países permitem esse tipo de coisa. Eu não concordo. Já falei pra vocês que eu já fui pra passeata, né? Já subi a Brigadeiro Luiz Antônio lá, fiquei cantando lá pelos 20 centavos lá, fiquei lá tudo, tô mudando o Brasil e tal. Hoje eu não faria mais isso. Na época eu achava que era uma coisa válida. Hoje, refletindo mais, passada a paixão da juventude, né? E a influência dos meus amigos esquerdistas da faculdade, eu vejo que não era um bom negócio. Então, eu acho que algumas questões são muito complexas. Então, por exemplo, quando exige uma greve, é voltado lá para a categoria, em determinado ponto, esse dissídio é apresentado à Justiça do Trabalho. E lá o juiz vai falar se de fato é válido, se não é, se está dentro dos critérios legais ou não, se é um movimento justo ou não. Então, é uma questão muito complicada, porque nem sempre, às vezes é um instrumento de negociação. Porque às vezes também a posição do empregador, não sou esquerdista, mas não é justa também. Sim. Então, às vezes é um instrumento de negociação. Entende? Eu não sei, eu não tenho nenhuma posição. A dificuldade é o crente participando dessas coisas. Porque, assim, nós podemos buscar condições melhores, nós podemos ir atrás disso, pleitear por essas coisas, mas as ferramentas que nós usamos para isso, para nós pega. Porque elas transmitem, às vezes, mensagens que vão além do que a gente quer transmitir. Então, claro que tem complexidades, né? Até mesmo pensando nas exceções da sujeição às autoridades civis, surgem problemas complexos. Ao longo da história, crentes pegaram em armas para derrubar governos. Até onde é lícito. Então, certamente existem questões mais complexas nesse meio. Mas pensando na realidade do Brasil, quando eu vejo uma greve, eu penso mais no movimento sindical. E o movimento sindical não tem nada de cristão. Então, eu já acho que isso daí já é uma grande pista de qual deve ser o papel do crente, a participação do crente nesse tipo de coisa, entendeu? É uma suspeita que eu tenho. Alan? Pastor, e qual seria as ferramentas legítimas no caso do impeachment? Porque se identificar, se não for pra rua, assim, eles não saem. Nós vivemos em da Dilma recentemente, mas teve que ter várias manifestações. Assim, eu não sei a parte jurídica da coisa, né? A parte técnica, constitucional da coisa.
o que eu vejo pode parecer um pouco frustrante o que eu vou falar. E talvez outros teólogos pensem diferente. Eu conheço outros pastores que vão para a rua, para passear, para tudo mais. Talvez o que eu vou dizer pode ser um pouco frustrante. Mas eu acho que nós, como cidadãos, que tem uma parcela de poder na mão, quando a gente está inconformado, indignado com algum mau governante, a gente tem que fazer com que os outros poderes se movam para corrigir esse déficit na balança, corrigir esse desequilíbrio na balança. O problema é que o brasileiro nunca se preocupou em votar bem para vereador, para senador e para deputado. Só mais recentemente que a gente acordou para isso. E aí as casas já estavam tomadas. Então a nossa irresponsabilidade histórica teve agora uma consequência. A gente não consegue barrar o avanço do mal com as ferramentas legais que a gente tem. Porque chegaram ao poder como que ditadores. E quando um ditador assume, como é que você vai tirar o ditador de lá? Então, aí a gente tem que orar a Deus para Deus, de algum modo, fazer com que a coisa seja pacificada, com que a coisa seja resolvida. Porque as nossas ferramentas naturais já não têm mais alcance. Márcio. A Sônia já falou tudo. Isso aí, assina embaixo. Sim. A gente fica indignado com tudo isso que está ocorrendo. Nós somos no mundo, sofrendo todos esses assédios, mas hoje o papel da igreja é orar pelo país. O resto, Deus é... Quem é o soberano acima de todos os reis da terra? Deus. Então, a gente tem que clamar a ele. Agora, é claro que a gente pode fazer abaixo-assinado, é claro que a gente pode fazer pressão nos congressistas que nós votamos, é claro que nas eleições municipais e federais, né, a gente pode, estadual e federal, né, a gente pode colocar lá pessoas que representem mais os nossos ideais, para tentar fazer alguma diferença. Mas eu acho que o Brasil, infelizmente, cedeu muito campo que não poderia ter cedido. E agora a gente está pagando pato por causa disso. Mas, de novo, né, eu não sou um jurista, não sei avaliar tecnicamente essas coisas, tampouco sou comentarista político, né? Então, os meus 2 centavos vão nessa direção aí para a questão. Agora, biblicamente falando, eu tenho muita dificuldade com essas coisas mais agressivas. Tá? Black bloc, quebrar coisas, isso aí todos nós concordamos que é um absurdo isso. Agora, antes disso, tem algumas expressões que eu acho que já são um pouco perigosas, ficam num campo muito cinzento, que para o crente é bom ele se afastar. Eu não quero ter nenhuma associação com esse grupo. Eu, por exemplo, não quero ser associado com o movimento sindical. Eu não quero. Então, ó, movimento sindical lá e eu cá. Então, se eles usam essas ferramentas, eu não quero usar das mesmas ferramentas. Eu vou ir por uma outra linha. Rabinho, só desculpa, João. E mais uma coisa. Nós, como crentes, a gente vai ver, a nossa ferramenta principal, além do nosso testemunho, porque é isso que Pedro está falando aqui. Olha o que ele vai falar ali para crente. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. A nossa vida faz com que os incrédulos tenham uma reação distinta. E mais, o testemunho histórico dos servos de Deus é de denúncia do erro pela pregação. Isso a gente tem que fazer. Coisa que a igreja não faz. A igreja evangélica em geral, né? Ou a igreja evangélica se alia a um candidato e vende a alma para esse candidato, ou a igreja compra os ideais do candidato do outro lado e aí vira também palanque para políticos do outro espectro. Então, eu consideraria isso aí também. João. Então, às vezes estou a comentar com a minha esposa. Às vezes o problema do Brasil, ok, os políticos, não sei o quê, mas também, quem é que não é os políticos? É o povo. Nós somos, estou a dizer nós, porque eu estou aqui, 220 milhões. Quantas pessoas no Brasil, quantos milhões, que devem ser poucos, pensam como nós, que queremos a paz? E então isso vai dar sempre todo mundo. Bem observado, João. Como nós estamos num modelo de democracia, a gente nega, a gente quer negar isso com todas as nossas forças. A gente fala, não é possível que o que está em Brasília representa a maioria do povo. A gente quer negar isso. E fala, não é possível, mas a gente está olhando para a nossa bolha. Quando você vai para fora da bolha, você vê que a maioria do brasileiro pensa exatamente, se não pior, do que a turma que está lá em Brasília. É o jeitinho brasileiro para tudo, tenta tirar vantagem para tudo, é preguiçoso, é malandro, é ladrão, é mentiroso. O povo brasileiro é um povo amaldiçoado com essa péssima moral. Não tem como a gente colocar um governante bom sendo um povo mau.
já que o poder está em parte nas nossas mãos. Esses grupos estão aumentando, os LGBTs. Sim. Então, é claro, existem minorias que são mais barulhentas e tudo mais, né, desse espectro mais progressista, né? Mas mesmo assim, o brasileiro médio, gente, o brasileiro médio não é conservador cristão. O brasileiro médio, o pessoal fala, é o tradicional. Me desculpe, mas o brasileiro médio é o que vai pular o carnaval. O brasileiro médio é que vai ter um happy hour enchendo o caneco na empresa e depois cair na sarjeta. Esse é o brasileiro médio. Então, é triste. É triste, mas essa é a realidade do nosso país. Então, a gente fala muito das autoridades, mas o problema está antes das autoridades. O problema está no nosso povo. Por isso que a gente tem que orar não só pelas autoridades, mas orar pela conversão do nosso povo. Nosso povo tem que mudar. Só Deus para fazer isso. Israel, né? Hã? A gente vai lembrar o povo de Israel. Isso. Era teimoso. Exatamente. Só queria... Não era só culpa do rei de Israel. O povo vivia pecando também. Bom, Mas todo mundo que, quando se candidata, a primeira coisa que ele faz é ser crente, né? vai na igreja, né? Esse é outro problema do Brasil, né? Para ganhar voto de crente, o lobo se faz passar por ovelha. Aí, pra quem tá nossa vida. Fabiano. Eu não consigo entender uma coisa. Levando em consideração o que a irmã falou da questão do impeachment. Para mim, o impeachment vai totalmente contra a perspectiva, porque o impeachment está falando assim, ó, fulano, você não me representa, não conheço sua legitimidade nesse cargo, você sai. Não. É diferente de falar assim, você não me representa, você não tem legitimidade do cargo. Eu falo assim, eu não quero mais que você ocupe esse cargo. Eu quero que você saia dele. Eu faço isso por vias. Eu não vou chegar lá dando soco nele, quebrando a cara dele, ou me insubmetendo a ele durante o período do que ele está fazendo. Eu vou usar as ferramentas para tirar ele de lá. Mas em nenhum momento eu vou falar que ele não está lá, que é ilegítimo ele estar lá. Ele foi colocado lá por Deus. Como ele pode ser, se ele for tirado, ele vai ser tirado também por Deus. Usando ferramentas das mais variadas, como pode ser o impeachment. Eu acho que a questão aí está muito da postura. Não tanto da ferramenta nesse caso. É a postura que o crente adota quando usa uma ferramenta dessa, sendo uma ferramenta legítima. Então, por exemplo, até a Dilma sofreu impeachment. Até a Dilma ser afastada do cargo, ela era a presidente do país. Eu tinha que obedecê-la, me sujeitar a ela. Qualquer decisão que ela tomasse como líder do Poder Executivo, eu tinha que me sujeitar. O processo rodando lá. A partir do momento que o processo concluiu, realmente você está fora e tudo mais, beleza, funcionou. As ferramentas ao nosso alcance funcionaram. A partir daquele momento, ela não tem mais aquela função. Então, outra pessoa foi colocada no lugar. Aí aquela pessoa passa a ser a figura máxima de autoridade do país. Isso eu entendi, mas quando ela dá no cargo, eu vou lá pra rua, pra Paulista, falar fora de lá. Então, eu não iria fora. Esse é o ponto. Mas é errado ou não, essa posição? Eu acho que o crente não tem que participar de passeata. É minha opinião, ok? Como eu falei, existem teólogos que pensam de outro jeito. Falando a minha opinião. Minha opinião é sagrada? Não. Minha opinião é a única certa? Não. Minha opinião está mais perto de Deus? Não. Eu acho que no contexto brasileiro esse negócio de passeata virou bagunça e não tem um propósito legítimo, não é uma ferramenta legítima para nós. Eu acho. Então, se não assassinar ele, não coloca ele lá. Já começa por aí, né? Mas acontece que às vezes a gente é iludido também, né? Mas enfim, acontece. Então, pastor, mas aí tem um problema, sabe por quê? Porque se Só um problema, tem vários. os outros poderes normalmente querem usar o povo. Isso, como massa de manobra. Por exemplo, temos o Maduro aí, Uhum. né? Que está para cair. Mas o que os americanos estão falando? Manda o povo para a rua, porque é o povo que tem que tirar. Uhum. Tem de aspas, né? Agora, a questão é, o povo tem voz, mas a minha voz precisa fazer coro junto do povo na rua? Não. Então, eu faço parte de uma nação, de um grupo, de um povo. Mas eu não preciso usar as mesmas ferramentas que o povo usa. É claro, vejam, é claro que isso é um dilema. Como o José bem colocou, isso é um dilema, isso coloca a gente numa tensão. É claro que sim. É por isso que eu estou falando que é a minha opinião não é sagrada. Eu não vou dizer, se você chegar aqui um dia, pastor, eu vesti a camisa verde e amarela, fui lá na Paulista, um protesto pacífico. Eu não vou te disciplinar por causa disso. Não teria cabimento um negócio desse. Agora,
se eu vejo você de bandana, lá com a balaclava, né, que chama? Balaclava, quebrando coisa lá, pichando o negócio lá, aí eu falo, agora a gente vai conversar, porque aí já passou dos limites, tá bem? Então é claro que existem coisas mais óbvias e coisas menos óbvias nesse assunto. Então a gente pede sabedoria a Deus e a gente vai pelo equilíbrio pelo bom senso. Eu, hoje, não participo de protesto, não participo de passear. Eu, hoje. É errado? Moralmente errado? Depende. Não sei quem tá mobilizando as pessoas. Não sei quais são as causas que estão sendo defendidas ali. Não sei quem vai estar ali no meio. Não sei como vai ser se eu sair numa foto ao lado de um monte de gente lá. Você não sabe, né? Pastor Marcos, eu já contou essa história. Quando ele era jovem, ele participou de uma greve lá e saiu na capa do jornal ele lá. E aí? Então, parece que o negócio de jovem pra passear também é comum, né? Falar, eu fui, enfim. Então, assim, é difícil? Claro que é um dilema. Por quê? Porque a gente vive num mundo mal. E o mundo mal tem dilemas. A gente tem que tentar lidar com eles da melhor maneira possível. Mas, vejam, a gente... Assim, o nosso país hoje, ele vive uma situação não vou dizer de exceção, mas é uma situação muito estranha. Mas nós estamos tratando aqui um pouco da normalidade. Aí você fala, mas o mundo da época de Pedro era perfeito. Não, era Nero que estava governando. Então, se para Nero Pedro falou para fazer isso, a nossa situação está longe ou está perto do que Pedro vivia com um camarada desse no governo? Eu acho que ainda está um pouco longe. Então, eu acho que a gente, apesar de estar numa situação estranha, não está numa situação tão complicada como era naquela época. Por enquanto. Nós, como crentes, a gente vive com base naquilo que está ao nosso alcance. Pode ser que piore muito? Pode. Pode ser que venha rápido? Pode. Mas, se subir um ditador abertamente no Brasil, como acontece na Venezuela, no eixo das ditaduras, quem foi que colocou esse ditador lá? Deus. Eu tenho que obedecer a Deus. Hã? Eu tenho que obedecer. Tem que obedecer a Deus. Entendi. E aí isso levaria a outros dilemas que a gente fala depois, porque eu preciso avançar no texto. Né? Então olha só, volta comigo aqui. Então olha lá. Quer as autoridades como enviadas por ele. Então o imperador envia seus governadores e como autoridade delegada, nós devemos sujeitar a elas. É difícil, engasga na garganta, mas está lá, é o que o texto diz. Agora, essas figuras elas têm uma função. O imperador enviava os governantes das províncias para fazer o quê? Olha o que diz ali. Quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Aqui a gente entra no segundo ponto, então. É a segunda razão pela qual os crentes têm que se sujeitar às autoridades. Nós temos que nos sujeitar às autoridades porque as autoridades são agentes da justiça. Ou deveriam ser agentes da justiça. Olha o que diz aí o 14. Tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então a função das autoridades civis, desde o imperador até o último cargo ali, mais baixo, é manter a ordem e a paz na sociedade. Manter a harmonia na sociedade, a paz social. E como que as autoridades fazem isso? Elas têm que punir o mal e exaltar o bem. Castigar o mal e louvar o bem. Essa é a função das autoridades civis. Punir o mal e exaltar o bem. Toda a função da autoridade civil se resume nesses dois preceitos aí. Punir o mal e louvar o bem. Aqui Pedro coloca de modo resumido, né? Mas se vocês olharem Romanos 13, abre lá por favor, Rafa, Romanos 13, 1. A gente já leu esse texto da última vez, mas vamos dar uma olhadinha de novo, né? Agora com mais detalhes. Paulo concorda com Pedro. Tudo que Pedro e Paulo falam são muito parecidos, até os termos, só que Paulo detalha mais. Então olha só aí o que diz. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Isso aqui a gente já leu na última ocasião. Porque os magistrados, as autoridades, né, não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela.
visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que estejam sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Olha aquilo que o Alão falou. Alão falou, né? Pedro falou para a gente obedecer para não perder a cabeça, né? Então, eu preciso ter medo da punição. Mas além disso, tem uma questão de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Parece que Pedro e Paulo estão combinadinhos aí, né? Até na forma de expressar, né? Mas como eu disse, Paulo detalha algumas coisas. Por exemplo, Paulo fala, assim como Pedro, que a função da autoridade civil é punir o mal. Ou seja, punir a maldade, os crimes, as injustiças, tudo aquilo que é errado. As autoridades civis têm essa responsabilidade. Para manter a ordem social, a paz social, o mal tem que ser punido. O que acontece quando o mal não é punido? O que acontece quando existe impunidade no país? O mal cresce, prolifera. Olha só Eclesiastes 8:11 o que diz. Olha o perigo da impunidade aí. Eclesiastes 8:11. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Se a punição, se o castigo não vem, então o mal cresce. Então a impunidade é um problema ou não no nosso país? Oh. Vocês não viram aí um menino recentemente, um rapaz recentemente, que ele foi preso, não sei, mais de 80 vezes. Tinha mais de 80 passagens pela polícia, estava solto aí. O que é isso? Impunidade. Nosso país é um país de impunidade. E qual que é o problema de morar num país de impunidade? O mal cresce. Não tem ameaça. Eu vou fazer o que eu quiser, não vai ter punição nenhuma. Vou roubar o meu celular para pagar uma cervejinha no final de semana, tranquilamente. Aí se me pegarem, vão logo me soltar na sequência, porque ninguém quer ter trabalho com isso. Beleza. O crime compensa no nosso país. O político vai lá e passa a mão na grana toda, lá o rombo do INSS, as histórias estatais, mas não dá problema. Tá todo mundo ali junto no esquema, tá todo mundo ali junto ali na maracutaia, tá tranquilo. Então, mais impunidade. Se chegar até o juiz, só você molhar a mão um pouquinho ali do juiz e tá resolvido seu problema. Você suborna o juiz, compra o juiz, impunidade. O que acontece? O mal prolifera. E a gente que é bom, paga. Então, já desde o dia de Salomão, a coisa é assim. Porque isso é um princípio universal. Deus imprimiu esse princípio no universo. Um pai que não disciplina o filho. O filho apronta. E o pai nunca disciplina. O filho vai ficar bonzinho ou vai ficar pior? Vai ficar pior. Porque ele vê que há impunidade. É aquele filho, aquela criança, que a mãe fala, filho, não faz isso, a mãe vai brigar com você. E a criança, o capeta, o demônio lá, subindo na parede, derrubando tudo, e a mãe, filho, filho, sei lá. O filho sabe que a mãe não vai fazer nada. O filho sabe que quem manda é ele. O filho sabe que não vai ter disciplina, não vai ter bronca, não vai ter nada. O filho sabe disso. E ele cresce achando que ele é dono do mundo e fazendo tudo que ele acha que ele tem que fazer. Então, a impunidade em qualquer esfera é um problema. Qualquer esfera é um problema. Na esfera civil, é um problema maior ainda porque prolifera a maldade. Então, qual que é a função da autoridade civil? Punir o mal. E olha só que interessante. Tanto Pedro como Paulo falam de castigar e punir o mal. São duas palavras que eles usam. Essas duas palavras, castigar e punir, têm a ideia de penalidade, a ideia de punição, de castigo, e de indignação, de ira pelo mal, de retribuição. Você fez o mal, agora você vai receber a punição por isso. É uma vingança, mas não no sentido negativo. É uma vingança no sentido de fazer a justiça. Olha só o que o Wayne Grudem é o autor desse livro aqui, ó. Política da Segunda Bíblia. Retribuição. Wayne Grudem, não nesse livro, mas num comentário de 1 Pedro,
O Wayne Grudem diz o seguinte, olha só que interessante. Embora algumas teorias de punição criminal sustentem que reformar o criminoso e proteger a sociedade de crimes futuros sejam os únicos propósitos legítimos da punição, e o que ele está falando aqui acontece no nosso país. No nosso país, a pessoa é presa não para ser punida, não pela retribuição, não para ela pagar, sentir a carne por alguma coisa que ela fez. Ela é presa para ela ser recuperada, para ela ser depois reinserida na sociedade. Por isso que tem esses programas todos aí de progressão de pena, aquela coisa toda. Então, você tá lá, tranquilo, mas eu fui, eu me comportei bem e tudo mais, então agora você pode ir pro regime semiaberto. Aí, por isso que os caras são presos, depois são soltos, tudo mais. Por quê? Porque eles têm que ser reinseridos na sociedade. Então, é uma visão de reforma. Você tem que transformar a mente daquela pessoa e tudo mais. Não retribuir, não punir, não castigar. Bom, o nosso sistema é assim. Apesar, o Wayne Grudem diz, apesar de alguns sistemas serem assim, Pedro inclui aqui a retribuição como um propósito legítimo. Sendo a retribuição a aplicação do merecido castigo sobre aquele que prejudicou os outros. Então, quando você vê, por exemplo, um sistema em que a pena de morte, talvez você não goste muito da ideia de pena de morte. Eu acredito que a Bíblia valide a pena capital. Para mim é muito claro que a Bíblia autoriza isso, desde Gênesis até passando pelo Novo Testamento. Um país que tem a pena capital como definida, ela entende que uma ofensa tem que ser punida na mesma medida em que o ofensor tem que ser punido na mesma medida do crime que ele cometeu. Não é só reformá-lo, não é só restaurá-lo, é equilibrar a justiça. Um dano foi feito, um prejuízo foi causado, há um desequilíbrio social pelo ato daquele indivíduo. Isso tem que ser reequilibrado. E o Estado é quem tem a autoridade dada por Deus para fazer com que a balança volte a ser equilibrada de novo. Então, o modelo de encarceramento do nosso país, o sistema criminal do nosso país, o sistema de julgamento do nosso país, o modelo que é adotado, eu acho que ele tem muitas incoerências, muitos desacordos com o padrão bíblico. Essa ideia de só reformar o criminoso não parece adequado. Pessoal, na Arábia Saudita, criminalidade zero. O cara roubou, corta a mão. Torna a roubar, corta o pé. Resolvido o problema. E se for estrangeiro, ela claro que sabe, já vai estar. Não é pode. Ninguém comete, porque antes de eles cometerem o crime, eles pensam 2, 3, 4, não vou fazer. Isso é, com certeza. Agora, se não me acontece nada. Aqui no Brasil, infelizmente, como tem impunidade e o nosso modelo favorece essa visão aí de que o ladrão é uma vítima, é um pobre coitado, que tem que ser restaurado na sociedade e tudo mais, a gente tem o cenário que a gente tem aí. Por isso que a gente olha às vezes para os candidatos políticos, a gente pensa, esse candidato ele vai salvar o nosso país. Não vai, gente. Um homem não vai conseguir mudar o nosso país. Porque você tem toda uma mentalidade, você tem todo um sistema legal, não legal de leis, que não é legal, é ruim. Você tem todo um sistema de pensamento que não está nem aí para a palavra de Deus, para os valores da palavra de Deus. Eles não estão preocupados em punir e castigar, não. Eles querem o contrário disso. Eles querem, às vezes, até colocar confete em cima do bandido. É confete em cima do pobre da sociedade. Enquanto que Pedro e Paulo usam aqui uma palavra para falar de punição, retribuição, castigo. Isso tem que ser feito. Bem. Eu posso dizer isso, meu pai uma vez embaixo com eu aí no colo para mim. Você sabe que os países que também existem de violência, na sua maioria são ateus. E o Brasil, é isso aqui, a questão. Você tem que ver como é que é a lei lá e você vê como é que é a lei aqui no Brasil. Tem muita gente que fala isso, né? Que os países europeus, eles são ateus e eles são melhores e tudo mais. Só que o pessoal geralmente fala isso ignora que existe toda uma história do impacto da reforma protestante nesse país. Então é muito bom a reforma protestante ter construído o berço
que o pessoal está deitado hoje. E aí eles falam, a gente é ateu. É bom ser ateu num lugar onde a reforma protestante protegeu tudo, né? Mas a lei também, pastor, tem que escrito a lei da Finlândia, porque a sua maioria são ateus, na Suíça a sua maioria são ateus, na Noruega são ateus de sua maioria. A lei deles da Constituição, para do Brasil é diferente. E aqui você falou, a Praça Bandido, sabe? Não, mas eles tiveram influência reformada. É claro. É igual que você fala, tem retribuição, tem que castigar. Lá Tem que castigar. aqui não. Essa questão do castigo, né? Essa questão do castigo. Vamos pensar em esferas menores. A gente vai parar por aqui hoje, depois de continua, né? Mas olha só, essa questão de retribuição, de castigo e tudo mais, né? Vamos pensar numa esfera menor. Quando uma criança comete alguma desobediência e tudo mais, ela não tem que sentir o que ela fez, para que ela não faça de novo. Ela não tem que sentir muitas vezes na pele. A Bíblia não fala para ter disciplina. Claro, não é espancar até matar. Nenhum crente em sua consciência defende isso. Mas a Bíblia fala sobre a vara da disciplina. Ou seja, você tem que colocar dor muitas vezes. Nem que seja às vezes uma dor simbólica. Que às vezes o pai só encosta na fralda, a criança já faz aquele berro e tudo mais. Mas ela tem que colocar ali um castigo, tem que sentir essa pena para que não volte a cometer o erro. Agora, no Brasil, o camarada peca, rouba, mata, erra, mente, faz tudo e ainda tem confete jogado em cima dele. Porque a ideia, ele é uma vítima. Ele tem que ser reinserido na sociedade. Porque o sistema jogou ele pra periferia, jogou pra Marne. Que mané sistema, que mané Marne. Isso aí é tudo desculpa pra passar uma cabeça de bandido. O nosso sistema tá errado. O nosso sistema tá errado. Desculpa aí, mas você quer comparar de lá com o Brasil, aqui é festa, lá não é. Bom, gente, enfim, a gente vai terminar a quarta-feira indignado, né? Mas vai lá, diga. Sim, pastor, quando o versículo 14 funciona em sentido inglês, quando as autoridades, que o pastor já falou, castigam a quem pratica o bem e tem um louvor para que aqueles que praticam o mal. Qual deve ser nossa postura prática dessa situação? Denúncia. Acho que a maior ferramenta que a gente tem é a denúncia. Como crentes, né? A denúncia e usar as ferramentas que a gente falou aqui, que estão ao nosso alcance, se nós tivermos. Mas denunciar, falar, isso está errado. Você não pode fazer isso que você está fazendo. Isso aí que você está fazendo é errado. João Batista denunciou, Daniel denunciou, ao longo da história existem crentes que denunciaram, sem uma postura de violência, agressividade, mas denunciaram, falou, essa conduta sua é errada. Você está exaltando o mal e punindo o bem. Isso não está certo. Deus não aprova isso. E assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que quem é que julgará todos os seus servos no final da história? E aqui o texto fala em Romanos que as autoridades civis são servas de Deus. Então quem é que vai julgar todas as autoridades civis? Porque são servas. Deus. Então um mau governante, talvez ele não receba a justiça que nós achamos que ele mereça, né? A condenação que ele mereça, aqui e agora. Mas com certeza o chefe dele vai trazer essa punição. Você exaltou o mal e puniu o bem. Você não usou bem a autoridade que eu te dei. E por isso você será punido. Nós vemos isso acontecendo no Antigo Testamento. Deus levantando reis maus, que foram maus. E Deus usou o mal, inclusive, para disciplinar o seu povo. E depois Deus fala, agora eu vou te disciplinar, eu vou trazer juízo porque você foi mau. E aí Deus vai lá e pune os reis maus. E Abacuque também, que tu vê. Sim, uma nação pior do que a nossa. Mas Deus usa e depois Deus vai lá e pune. Então, nós como crentes, nós ficamos indignados, nós ficamos consternados, nós ficamos enjoados, nós ficamos com a gastrite atacada, a gente não consegue dormir na cama, a gente não acessa mais site de notícia, a gente sai do Twitter, vai no Instagram, mas a gente tem que acalmar os nossos corações em grande medida, lembrando que existe um justo juiz. Jesus também foi julgado injustamente. E o julgamento dele redundou em morte. Mas o texto de Pedro, inclusive mais para frente, fala que ele não respondeu, mas entregou aquele que julga com justiça. Ou seja, o crente sabe que tem uma instância superior que está de olho em tudo. Então,
Eu não tenho o que fazer agora? Não. Eu vou lidar com os dilemas que estão diante de mim, vou ver como lidar nessa situação, biblicamente, mas eu vou entregar essa questão para o juiz supremo. Nós temos uma instância superior, nós que somos crentes. O incrédulo não tem essa instância superior. O incrédulo não tem. Nós temos. Nós, como crentes, somos filhos de um Deus justo, que olha para a nossa situação e um dia vai fazer justiça. Ele vai nos vingar um dia. Ele é o vingador. É o que o texto diz aqui. Ele é o vingador. Então nós descansamos. O incrédulo não. O incrédulo tem que fazer justiça aqui agora, porque isso aqui é tudo que ele tem. Nós, como crentes, nossa esperança não está em resolver os problemas desse mundo. A gente confia que um dia Deus vai fazer toda a justiça. E também se acontecer tudo isso, não precisa voltar, né? Jesus não precisa voltar. É, se o mundo fosse perfeito aqui, não precisava. Enfim, gente, vamos orar, porque, como Paulo fala, a gente tem que orar pelas autoridades. Né? Então, diante disso tudo, você ainda tem que orar pelo presidente que você não gosta. É mole? Hã? Não, a gente está aqui de passagem. Pedro falou que a gente é peregrino, não é? Então, estou aqui, eu vou cumprir o meu papel civil, aqui meu papel como cidadão, até onde eu puder viver aqui sem pecar. A partir do momento que a sociedade me obriga a pecar, que uma autoridade me obriga a pecar, aí eu obedeço ao meu Deus. Mas enquanto eu puder, eu vou viver aqui sem causar manchas, sem trazer manchas ao nome do meu Senhor, aguardando o dia que eu vou chegar na minha pátria. Vamos orar então. Santo Deus, nós agradecemos pela sua palavra que nos ensina a viver neste mundo. Um mundo mau, um mundo cheio de complexidades, um mundo difícil, um mundo cheio de homens perversos, um mundo cheio de pecadores, Pai. Pessoas que estão distantes do Senhor e que se agradam em viver em inimizade com o Senhor. Nós pedimos, Pai, por sabedoria, por discernimento, para caminharmos nesse mundo. É difícil peregrinarmos aqui. É difícil sermos viajantes aqui. Nós estamos caminhando para a nossa pátria. Nós já vivemos como cidadãos dessa pátria. Já nos sujeitamos ao Rei dos Reis. Mas nós estamos aqui, temporalmente, presentemente, diante dessas autoridades más. Assim como Pedro estava diante das autoridades más nos seus dias. Assim como Jesus esteve diante de uma autoridade injusta nos seus dias. Dá-nos, por favor, discernimento. Dá-nos, por favor, sabedoria. Dá-nos coragem. Dá-nos um espírito submisso. Dá-nos um espírito pacífico. E ajuda-nos, Pai, a usarmos das ferramentas à nossa disposição para que consigamos, sim, viver num país melhor, mas que nós não nos esqueçamos que, apesar desse nosso esforço, essa não deve ser a nossa prioridade. Não é a política que vai nos salvar. Não é a política que vai resolver todos os nossos problemas. Não são os governantes que vão fazer isso. Só há um governante que vai fazer isso, e é o Senhor Jesus Cristo. E pedimos que o reino do Senhor Jesus chegue logo. Que o reino com o cetro de ferro chegue logo a este mundo e que as nações se sujeitem finalmente ao nosso Senhor e Salvador. E que nós vejamos isso o mais breve possível. Leve-nos agora em segurança para casa, pacifique o nosso coração diante de tudo que temos vivido no nosso país. Nos proteja, nos livra do mal, nos livre dos homens perversos, por favor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.